Vai conversar um pouquinho sobre mulheres africanas, né? E contar a história, como é importante contar a história dessas mulheres dentro das salas de aula para a gente construir um projeto de educação antirracista, né? Eu gosto de começar falando de onde eu falo, né, para as pessoas poderem se localizar melhor e entender de onde que a minha fala está partindo. Eu sou historiadora, formada pela UF, sou mestre em História, com uma pesquisa voltada para o continente africano, pela Fiocruz. Sou a dida cultural do rei Oni de Fé, na Nigéria, e também sou mãe da pequena Oyin Cansolá, de 1 ano, e isso faz diferença também no meu refletir, né? E sou professora da rede municipal em 2 cidades diferentes. Bom, e aí, trabalhando esse tema da educação antirracista, a primeira coisa que eu gosto de conversar é que a gente precisa assumir que a escola é um espaço reprodutor do racismo institucional, né? A gente não vai conseguir fazer nenhuma reflexão se a gente não assumir que a escola é esse lugar. Um lugar que acaba sendo um lugar muito traumatizante, principalmente para as crianças e para os adolescentes negros, que é o público também que eu trabalho diretamente, né? Acaba sendo um lugar de marcas muito profundas, porque essas crianças elas passam ali 10, 12 anos da sua vida dentro de uma escola, e é uma escola que vai reproduzir o racismo que está na sociedade, né? Ao invés de ser uma escola que vai ajudá-las a enfrentar e combater o racismo de maneira direta. Então, pensar um projeto de educação antirracista é você pensar que todo o corpo, não só o corpo docente, mas todos os profissionais que estão envolvidos na escola vão ter esse compromisso de você combater com as suas ações diárias o racismo, né? E esse combater, a gente precisa posicionar ele dentro de uma certa realidade, né? Esse combater, ele não é uma coisa ilusória, ele não é uma coisa focada numa determinada disciplina, ele não é uma coisa, ele precisa sair do campo das ideias e ir para o campo da prática, né? Então, o que é combater esse racismo dentro da escola? E aí eu queria trazer um pequeno exemplo disso, né? Eu trabalho já há 5 anos com um projeto chamado Inspirações, que é um projeto que nasceu na cidade de Piraí, em que eu comecei a ver quanto que aqueles alunos, eu trabalho no CIEP, né, um público, né, que é um público carente, é um público majoritariamente negro também, e eu comecei a ver como que aquelas crianças elas se enxergavam. Na verdade, elas não se enxergavam, né? Na verdade, elas tinham uma limitação, elas se viam sempre muito feias. Era uma questão principalmente estética, né, a princípio, né? Elas se viam muito feias, elas se viam desvalorizadas. Eram crianças que tinham, além de uma baixa estima, elas tinham uma completa falta de conhecimento sobre a história delas, né? Inclusive, quando você perguntava alguma coisa em relação ao passado, avó, bisavó, não, minha avó foi escrava, mas eu não gosto de falar sobre isso não. Então existia já essa primeira resistência. E a gente está falando de uma cidade, que é Piraí, que está ali no Círculo do Café, né? No Vale do Café, então onde a escravidão foi massiva ao longo de pelo menos 200 anos. E aí eu comecei a pensar que estratégia eu podia usar. Então eu comecei a pegar a questão estética para trabalhar dentro da sala de aula e inventei um desfile afro em que os alunos eram os modelos, enfim. A gente continua fazendo esse desfile até hoje, faço parcerias, né, com marcas, com pessoas que produzem roupas afro, com materiais afro, e é muito legal que a gente consegue ver a transformação desses alunos. Mas só fazer o desfile era pouco. Então eu comecei a pensar como que a gente não podia trazer histórias que fossem inspirar esses alunos. Então, todos os anos a gente convida, primeiro, pessoas que tenham passagem, né, que tenham passado por escolas públicas e que agora tenham suas carreiras. Então a gente teve engenheiro, músico, contador de história, professor, escritor, etc. Pessoas negras que tenham sido alunos de escola pública e que estejam na escola, né, em um determinado dia para contar a sua história e inspirar aqueles alunos. E além de trabalhar com pessoas contemporâneas, eu comecei também a aprofundar na questão da história. Que personagens da história eu podia trazer para essas crianças para servir de referência, né, para essas crianças. Esse projeto nasceu, então, da contação de histórias de mulheres africanas, já que eu sou historiadora e trabalho história da África. Eu fui resgatar histórias de mulheres africanas que, de uma maneira geral, são histórias silenciadas, não é? Não são só as minhas crianças, meus adolescentes que não têm conhecimento, é a sociedade de uma maneira geral que não conhece a história dessas mulheres, não sabe o protagonismo. E comecei a colocar
essas mulheres em perspectiva, jogar luz sobre elas, jogar luz sobre essas histórias e mostrar para eles como essas mulheres elas foram sujeitos históricos importantes na construção dos seus determinados países. Não é? Então eu tenho figuras da Nigéria, trabalho com figuras da Nigéria, figuras do Senegal, da África do Sul, do Quênia, diferentes regiões do continente africano, mas sempre nessa perspectiva de mostrar mulheres negras como sujeitos históricos, para que eles se vejam, né, a partir dessas histórias, para que eles também se vejam, para que esses adolescentes também se vejam como protagonistas das suas próprias histórias e capazes de construir as suas próprias histórias, né? Tudo isso eu trabalho numa perspectiva que a escritora Bell Hooks traz, né? Escritora americana, professora, doutora, e aí ela tem um livro que é fenomenal chamado Ensinar para Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Ela vai beber, né? Engraçado que ela faz isso. Ela é uma americana, mas ela vai beber na fonte do Paulo Freire, inclusive o título, né? O subtítulo, Educação como Prática da Liberdade, é um título de um livro do Paulo Freire, e ela vai dedicar um capítulo para o Paulo Freire dentro do livro dela, e ela vai pensar como que a sala de aula tem que ser um lugar de prazer, né? Tem que ser um lugar de aprendizado, mas que esse aprendizado ele precisa ser prazeroso, precisa ser eficaz. E ela vai fazer justamente a leitura daquilo que é a pedagogia que o Paulo Freire construiu, a teoria pedagógica dele, a partir de uma visão de gênero e a partir de uma visão de raça. Então ela vai olhar no caso dela, ela dá aula para o ensino superior, mas ela vai olhar para os alunos negros dela, ela vai olhar para os personagens que ela estuda, para o desenvolvimento do trabalho teórico dela, que ela é crítica literária, enfim, trabalha com essa perspectiva da literatura, e ela vai usar justamente a pedagogia do Paulo Freire para olhar sobre isso. E eu acho que isso diz muito também para o nosso trabalho dentro de um projeto de educação antirracista, que é como que a gente pode trazer esse prazer para a sala de aula, que a sala de aula seja um lugar de prazer, mas que também seja um lugar de reflexão sobre quem nós, mulheres e homens negros, somos no mundo, o que nós já produzimos, enquanto os nossos ancestrais deixaram de conhecimento, e o que nós estamos produzindo agora. Então, toda essa reflexão que a Bell Hooks traz é muito importante para o nosso trabalho em sala de aula. Mas eu não gosto de trabalhar só com a Bell Hooks quando eu estou conversando sobre educação antirracista, porque parece às vezes que, mesmo que ela esteja relendo Paulo Freire, parece que ela está fazendo uma coisa ainda que é um pouco distante da nossa realidade, por ser a realidade dos Estados Unidos, não é? Que é uma outra discussão sobre racismo, é bem diferente do Brasil. Então eu gosto de trabalhar com teóricas brasileiras que vão fazer uma reflexão sobre a sala de aula, ou melhor, sobre educação antirracista, às vezes sem usar esse termo, não é? Mas fazendo essa discussão na nossa realidade. E aí tem 3 conceitos interessantes da gente olhar. Primeiro é o conceito de pedagogia da ancestralidade, que é aqui o Sandy Oliveira, que é doutora em pedagogia, professora universitária também, escritora, e Yalorixá, enfim, ela tem vários cargos e títulos maravilhosos, e ela discute esse tema que é o da pedagogia da ancestralidade, que o que seria isso? Que seria você fundamentar epistemes, fundamentar conhecimento a partir daquilo que os ancestrais que vieram tanto do continente africano quanto dos ancestrais indígenas deixaram pra gente. Então é você olhar para o conhecimento, olhar para esses agentes como agente de conhecimento, como agente de construção de conhecimento. Então você reconhecer que a pedagogia ela é uma coisa fundamentada na vida da população africana, independente do seu país, né? Reconhecendo toda a diversidade e multiplicidade que tem do continente africano, é você reconhecer que ali, a partir dali, tem muito conhecimento que nós podemos absorver e podemos trazer para dentro da sala de aula. Quando a gente conversa sobre aqui o Sam, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Ela tem um livro chamado Obás, As Princesas do Reino Yorubá, agora eu não lembro muito bem o subtítulo, mas é um livro que deu todo um debate, né, repercutiu um debate gigantesco, porque uma escola particular se recusou a utilizar o livro, justamente porque falava de Oxum, de Oiá, etc, etc, etc. E a escola falou que estava falando de macumba e não podia falar de macumba dentro da escola, não é? E aí é justamente a partir daí que a gente precisa olhar o que é a pedagogia da ancestralidade. Mas espera aí, a escola fala sobre o Egito, não é? A escola fala sobre os deuses gregos, a escola fala sobre os deuses nórdicos, mas quando a gente vai falar sobre deuses africanos, quando a gente vai falar sobre orixá, esse tema não pode aparecer, então tem alguma coisa errada, né? É você identificar que existe esse nódo, né, essa marca do racismo dentro da escola, e você atuar sobre ela e você enfrentar ela.
esse caso ele ganhou tanta repercussão e a escola, ela foi praticamente obrigada a aceitar o livro por conta da reação da sociedade, enfim, por conta de toda a movimentação que o movimento negro também da cidade de Volta Redonda fez para a aceitação desse livro. Então, você trabalhar a educação antirracista, você tem em mente que você vai enfrentar episódios como esse, né? Episódios de profundo preconceito, desconhecimento e racismo. Mas que o seu trabalho é um trabalho nas frestas, né? É um trabalho de você agir onde é possível. E a contação de histórias é possível. E geralmente você vai enfrentar isso não por parte dos adolescentes e das crianças, mas por parte ou do corpo docente e da gestão escolar, ou então dos pais, né? Que tem esse enfrentamento. Outro conceito que eu acho que é legal a gente trazer quando a gente está pensando em educação antirracista é o conceito de oralitura, que é da doutora em crítica literária, em crítica teatral, a Leda Martins, que é ex-professora da UFMG, em Minas Gerais. O conceito de oralitura, para mim, é um conceito fundamental para a gente pensar a educação antirracista. Porque a Leda ela vai fazer uma crítica que o cânone literário ele não absorve as literaturas africanas e as literaturas indígenas. Porque essas literaturas elas não são presas na palavra escrita. Elas transbordam a palavra escrita e elas vão atuar no campo do imaginário, no campo da performance, no campo da atuação. Então, quando eu faço essa contação de histórias de mulheres africanas dentro da sala de aula, eu tento trazer um pouco também dessa performance, né? Pensar que a oralidade, o domínio da palavra, a comunicação através da palavra falada, ela é poderosa em gerações e gerações no continente africano. Então, a gente trabalhar a oralitura dentro da sala de aula, a gente dá continuidade a isso que os nossos ancestrais sempre fizeram, que é o uso da palavra como principal meio de comunicação, da palavra falada, né? E aí ela traz esse conceito que é oralitura, justamente a literatura que tem como base a oralidade. E trabalhar a educação antirracista, então, é você trabalhar também nessa performance, né? E a sala de aula, eu como professora, eu gosto de brincar que ela é meu palco, né? Ali eu sou também um pouco de atriz. Então eu trago essa performance para dentro da sala de aula para justamente voltar lá no conceito da Bell Hooks e trazer esse encantamento, esse prazer para dentro da sala de aula. E um prazer que não é uma coisa que eu estou inventando, mas uma coisa que a gente aprende com a nossa ancestralidade. E o último conceito que eu gosto de trabalhar dentro da sala de aula e para a gente pensar a educação antirracista é o conceito da doutora Evaristo Conceição, da Conceição Evaristo, que é uma mulher grandiosa, não é? Que é literária, escritora, é doutora em literatura, se formou muito tardiamente, depois de uma vida dedicada ao trabalho doméstico, não é? Então ela por si só, ela já tem a própria escrevivência dela. E aí ela traz esse conceito que é o conceito de escrevivência, que é onde você parte da vivência como escrita. E eu gosto de trabalhar isso dentro da sala de aula, para que os alunos vejam que a vivência deles, que a vivência dos próprios pais, ou avós, ou bisavós, das pessoas que estão perto, são vivências que são escritas também, né? Elas podem ser transformadas em um papel escrito, numa história que pode ser contada e que pode encantar outras pessoas. Eu trabalho nessa ideia de que os próprios alunos podem inspirar outras pessoas, né? Eu acho que quando a gente começa a construir tudo isso, desde a pedagogia ancestral, passando pela oralitura, passando pelo conceito de escrevivência, a gente constrói isso junto com adolescentes, com crianças, dentro da sala de aula, a gente está começando a construir também uma base de autoestima muito mais forte. Porque um dos principais problemas que a gente tem com esse público negro dentro da sala de aula é a questão da autoestima. É um aluno que depois, quando terminar lá o seu ensino médio e vai, enfim, competir por locais de trabalho, ele vai competir já em desvantagem não só por conta do racismo institucional, mas também porque ele se vê como menor. Ele se vê como não pertenço a esse lugar, né? Eu gosto sempre de falar desse episódio, eu sempre me arrepio quando eu falo desse episódio. Eu dou aula em Petrópolis e uma vez eu estava passando um documentário sobre o Rei de Fé, né, um documentário bem curto, de 11 minutos, dentro da sala de aula, com uma turma de 7º ano, e a gente estava trabalhando a questão da cultura iorubá dentro da sala. E aí, 11 minutos, aquelas 40 crianças silenciosas olhando o documentário, eu fiquei assim, nossa, eles estão prestando mesmo atenção. Quando termina, ficou um silêncio profundo e o aluno vira para mim, mas professora, peraí, não estou entendendo. Existe um rei negro? Mas ele é de verdade? Ele está vivo? Os pais dele nunca foram escravos.
E aquela pergunta, eu tô aqui, tô arrepiada, tô falando pra vocês e tô arrepiada, porque aquela pergunta me deu vontade de desmoronar em choro, né? Mas eu tava na frente de 40 adolescentes, eu não podia chorar. Mas era um aluno negro falando pra mim, eu nunca vi um outro negro que tivesse essa posição, eu nem sabia que era capaz alguém como eu ocupar esse tipo de posição, não é? Não só na história, mas também no presente. E aí a gente foi conversar sobre aquele tema, foi, enfim, né, fazer toda uma discussão a partir daquele comentário, mas foi um comentário que me marcou muito. E é um comentário que mostra o quanto que é importante a gente martelar o tema da educação antirracista dentro das escolas. Para as crianças terem referência, não só a representatividade, que às vezes essa palavra ela não é muito bem compreendida, mas que as crianças tenham um espelho onde se enxergar e se construam vendo que existe um horizonte possível para esses meninos e meninas que são negros no Brasil.